As melhores histórias merecem ser recontadas. Há quem diga que a melhor parte de uma viagem é voltar para casa. Isso pode ser especialmente verdade quando esse voltar para casa tem um significado maior, como o começo de uma nova etapa na vida e um sonho realizado. Essa era a expectativa do casal desta história quando voltou de sua lua de mel. Porém, a realidade seria bem diferente do esperado. Os recém-casados, Thomas e Rebecca Entwistle, estavam vivendo muito bem. Eles não apenas se casaram, mas planejaram e economizaram o suficiente para viver na casa dos seus próprios sonhos. No entanto, esse sonho de repente se transformou em pesadelo quando os dois voltaram de sua lua de mel no Caribe e encontraram algo que não deveria estar ali. E este foi apenas o começo. Thomas e Rebecca, da Inglaterra, se casaram em julho de 2017. Pouco antes de partirem para a lua de mel, eles encontraram a casa dos seus sonhos, uma casa em Blackburn, Lancashire, que eles queriam mais do que qualquer coisa. Quando uma pessoa encontra uma casa que realmente ama, ela não mede esforços para garanti-la para si e para sua família. Havia uma casa que parecia ter saído diretamente de seus sonhos. O interior e o exterior da estrutura eram ideais para a vida que desejavam viver. No entanto, o principal interesse do casal era a bela vista que teriam do campo. A casa, entretanto, não seria barata. Tinha 2 andares, 4 quartos e até um jardim. E eles estavam longe de ser o único casal que gostaria de se mudar para lá. No entanto, os dois sabiam que não iam recuar. Eles tinham um plano que lhes asseguraria que a casa seria deles. Rebecca e Thomas trabalharam como professores de música e abriram seu próprio negócio. Eles foram definitivamente capazes de garantir uma hipoteca para a casa de 290 mil libras. Em dezembro de 2017, o casal estava diante do maior presente de Natal que poderiam ter, a casa dos sonhos que tanto desejavam. Depois que Rebecca e Thomas se mudaram, eles comemoraram indo à lua de mel. Por 11 dias, o casal relaxou e viveu na República Dominicana, país caribenho. A vida não poderia estar melhor para eles. Dito isso, quando eles voltassem para a Inglaterra, eles logo descobririam que seu grande sonho era, na verdade, um pesadelo disfarçado. Quando os dois recém-casados chegaram na casa de seus sonhos, algo estava terrivelmente errado. De alguma forma, enquanto eles estavam no Caribe, uma cerca gigante de quase 2 metros de altura foi erguida ao redor de toda a casa. Eles não tinham ideia de como isso poderia ter acontecido em 11 dias, muito menos por quê. Quando voltaram para casa, eles se sentiram péssimos. O clima pós-férias foi completamente prejudicado pela cerca misteriosa. Dada a hora da noite, o casal não pôde começar a fazer ligações no minuto em que voltaram. Eles tiveram que esperar e questionar sobre a cerca até o amanhecer. Isso é, quando a cerca misteriosa mostraria o quanto ela realmente era uma obstrução. A cerca não falhou em sugar a alegria da casa dos sonhos dos pombinhos. A menos que estivessem no segundo andar, eles literalmente não podiam olhar pela janela sem ver aquela cerca horrível bloqueando sua visão. Além disso, eles tiveram que abrir mão de desfrutar de seu jardim ou apreciar a vista para o campo. Depois de fazer várias ligações, a horrível verdade sobre a cerca viria à tona. Curiosamente, descobriu-se que tinha muito pouco a ver com o casal em si. A cerca foi erguida por exigência de um homem local, chamado David Price.
Ele era o proprietário de uma fazenda próxima e, furioso, colocou uma cerca de 2 metros ao redor da nova casa de Thomas e Rebecca. A criação maldosa estava literalmente a meio metro da porta da casa de seus sonhos. Pelo que Rebecca e Thomas sabiam, eles não tinham nenhuma conexão com aquele homem. Quando eles saíram para investigar, o motivo por trás da cerca logo viria à tona. O que o casal descobriu foi que haviam se mudado para uma propriedade que estava no centro de uma batalha travada por David Price. O fazendeiro estava envolvido em uma disputa de terras com a empresa que vendeu descuidadamente a casa para Thomas e Rebecca. Aparentemente, o casal estava tecnicamente se mudando para uma terra que David Price considerava sua, e eles não disseram nada sobre isso. Agora, quer eles quisessem ou não, eles teriam que se juntar à batalha. Juntos, os dois discutiram que tipo de ação eles poderiam tomar contra o fazendeiro furioso. A situação toda era surreal para eles. Eles gastaram quase tudo que tinham para comprar aquela casa e fizeram isso especificamente para a incrível vista. Agora essa visão foi roubada deles. Thomas e Rebecca consideraram entrar com uma ação judicial contra o fazendeiro, mas suas emoções estavam dominando-os rapidamente. Esses casos podem levar meses para serem descobertos. Por quanto tempo o casal deveria viver com aquela cerca feia bloqueando o seu caminho? Antes mesmo de qualquer processo legal decolar, Rebecca a arrebentaria. A cerca levou o casal a uma depressão total, em especial Rebecca, que levou muito a sério. Ela explodia em lágrimas sempre que via de relance a cerca. Embora Thomas certamente tivesse seus momentos de lágrimas, sua depressão logo foi inundada por um fluxo de raiva e ressentimento. Ele não conseguia suportar a ideia do fazendeiro egoísta que estava arruinando sua casa e o primeiro ano de casamento. Em um esforço para descobrir o que ele poderia fazer, Thomas conversou com um advogado. As notícias não seriam tão otimistas. Depois de pesquisar os detalhes em torno da disputa entre David Price e a empresa que lhes vendeu a casa, descobriu-se que o casal não tinha vantagem. Definitivamente, passou pela cabeça deles derrubar a cerca ao redor da casa, mas David Price legalmente seria capaz de colocar outra cerca e estendê-la até os fundos da casa. Eles poderiam talvez cansá-lo derrubando constantemente as cercas, mas no final das contas estariam vivendo uma vida de tensão. Foi então que Thomas propôs um plano B. Rebecca não aguentava mais viver naquele pesadelo e, devastada com a falta de justiça, ela fez as malas e voou até a casa de sua família. Thomas ficou sozinho e era hora de ele tomar algumas decisões importantes. Ele pensou muito sobre ficar na casa dos sonhos ou abandonar o navio. Era viver uma vida cercada ou fugir. No entanto, esse plano também não seria tão fácil. Quem diabos iria querer comprar uma casa tão bonita, mas que tinha uma cerca feia em volta dela? Mesmo que pudesse vendê-la, Thomas teria coragem de desligar a sua bússola moral e vender a casa sem contar a ninguém sobre a disputa? Assim como a situação parecia sem esperança, apareceu uma luz no fim do túnel. Foi então que Thomas conheceu uma vereadora local, chamada Sylvia Liddle. Em vez de apenas dar a ele uma expressão de pesar e uma palavra de encorajamento, ela parecia chocada, horrorizada e queria realmente inspecionar a propriedade. Ela imediatamente classificou a situação como ultrajante, desnecessária e injusta.
Contudo, a única maneira de obterem qualquer tipo de justiça seria trabalhando com a empresa que lhes vendeu a casa, e a reação da mesma foi horrível. Infelizmente, eles não tinham nenhuma intenção de cooperar, quando o assunto era a acirrada disputa de terras. Eles tinham 100% de certeza de que não haviam construído em terras que não eram de sua propriedade. Com isso dito, a empresa estava totalmente disposta a admitir que a cerca ao redor da casa era ilegal e violava os regulamentos de planejamento. Eles chegaram a assegurar a Thomas e Rebecca que estavam cuidando da cerca. Uma das coisas mais importantes para um bairro é ter paz. Disputas entre vizinhos costumam ficar feias muito rápido, uma vez que eles já sabem onde o outro mora e podem até terminar em sentenças de prisão ou pior. Uma vez que as pessoas se tornam territorialistas, elas começam a ficar particularmente agressivas. Quanto tempo Thomas seria capaz de aguentar antes que suas emoções o dominassem? Para a sorte de Thomas, ele não estava tão sozinho quanto pensava. Sylvia Liddle não estava disposta a se afastar da casa de Thomas e Rebecca e esquecer tudo sobre eles. Ela constantemente levantava o caso e persuadia as autoridades locais a agirem. Depois de muitos suspiros impacientes e respirações profundas, ela finalmente conseguiu mover uma montanha. Após semanas exigindo que Thomas e Rebecca recebessem justiça por sua horrível situação, a vereadora finalmente conseguiu fazer com que duas equipes de autoridades competentes inspecionassem a propriedade. Os oficiais determinaram que a cerca realmente havia sido erguida em um terreno de propriedade da empresa que lhes vendeu a casa. Apesar da constatação, a cerca não era algo que seria derrubado naquele momento. A empresa que vendeu a casa aos recém-casados seria responsável pela remoção. Com a cerca derrubada, eles puderam finalmente respirar com facilidade e desfrutar da vista que tanto amavam. No entanto, Thomas e Rebecca ainda tinham alguns medos. Enquanto eles comemoravam a volta ao lar dos seus sonhos, o casal sabia no fundo que não muito longe deles estava uma pessoa muito desapontada e descontente. Enquanto o jovem casal se sentia muito feliz por ter a sua visão de volta, ele, sem dúvida, se sentiu enganado pelo sistema e roubado por terras que ele sentia serem suas por direito. Ninguém sabia muito sobre este homem, só sabiam que ele era mesquinho o suficiente para gastar o seu tempo e dinheiro para construir uma cerca em volta daquela casa. Agora que a terra foi tirada dele, será que ele simplesmente esqueceria suas perdas e seguiria em frente ou deixaria o ressentimento aumentar? Ninguém, incluindo Rebecca e Thomas, podia ter certeza e, portanto, eles ainda viviam com medo. O que importa é que, por enquanto, ao que parece, pelo menos esses recém-casados podem começar a desfrutar de um futuro que parece muito brilhante. Já pensou estar numa situação dessas? Você já teve problemas com a vizinhança? Comente e não se esqueça de clicar em gostei, hein? Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Daily Mail, Metro e Mirror, via Icepop. Imagens de reprodução da SWNS, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!